nesse final de semana começou com uma nova promessa de guerra no Oriente Médio, gerado por um ataque do Hamas a Israel. E eu não vou me aprofundar muito no assunto hoje, porque não é minha especialidade, eu não estudei o assunto, eu não gosto de falar de política aqui no Blá Blá. Eu acho que tomar um posicionamento a favor de Israel ou tomar um posicionamento a favor da Palestina é um negócio muito complexo. Eu acho que a gente pode se informar através dos órgãos oficiais. Eu acho que a gente não deveria tomar lados nessa história, afinal de contas, vidas são vidas. A gente não deveria partir do princípio de que você tem necessariamente um agressor que é muito mais forte do que o outro e que há 50, 60, 70 anos vem destruindo um determinado povo. A gente não deveria falar que um lugar que vive 2,2 milhões de pessoas é a maior prisão a céu aberto do mundo. A gente não deveria usar o termo apartheid para falar de uma população que está sendo subjugada por outra e o mundo simplesmente escolhe um lado, o mundo ocidental simplesmente escolhe um lado e deixa o outro ser agredido, atacado, destruído o tempo todo. E quando esse outro reage, independente da gente concordar ou não com o tipo de reação, a gente chama de terrorismo, sendo que a própria ONU chama o atacante principal de terrorista. A gente pode falar que um lado é defesa, mas que o outro é terrorismo. Então, eu acho que eu não deveria falar sobre isso, porque eu não tenho base para falar sobre isso, tá? Então, eu acho que a gente não deveria escolher um lado nessa história, porque daí fica difícil, né? Porque é uma questão complexa demais a ser discutida. Também acho que, por exemplo, a imprensa brasileira, a hora que ela chama um especialista só de um lado para participar de todas as discussões, e quando a comunidade do outro lado fala, chama a gente também, eles não chamam. Não é que a imprensa esteja escolhendo um lado, sabe? Então, eu acho que a gente não deveria. Eu também acho que a gente não deveria ficar do lado do oprimido sempre, porque vai que esse oprimido faz uma coisa feia, tá? Então, eu acho que aqui no Blá Blá eu deveria não me posicionar em relação a isso. Eu acho que assim, pô, sequestraram civis, né? Isso não acontece do outro lado. Então, acho isso, tá? Acho que a gente deveria agora, sendo um pouco menos irônico, a gente deveria se informar usando fontes diversas. Tem que deixar claro, né, Lara? Tem que deixar claro que todo esse meu discurso é um discurso de ironia, tá? Porque senão vai que, né? Vai que as pessoas acham que eu não tô sendo irônico, né? Então, confesso que a ironia incomodou, mas incomoda mesmo, pode digitar. Porque é bizarro o que está acontecendo. Eu acho que a gente deveria o Rodrigo falou, eu compartilho da sua não opinião. Eu acho isso. Acho que a gente deveria se informar por outras fontes. A gente deveria entender a origem do Estado de Israel pós Segunda Guerra Mundial. E isso envolve estudar a invasão inglesa que transforma aquilo num território inglês e que depois vai chamar a população para lá. A gente precisa entender um povo que está sendo oprimido e que isso tem razões religiosas. A gente também precisa parar com essa palhaçada de por que a gente é contra
o que Israel faz com os palestinos, a gente é contra judeu de verdade. Eu quero que essa questão religiosa vá para o espaço. Então eu acho que a gente deveria discutir esses assuntos, tá bom? Eu falei, Ana Maria, que Gaza é uma prisão. Então é isso, tá? Ana Maria, eu só tava sendo sarcástico, eu só tava sendo irônico, tá? Eu acho que é isso. Desculpa se eu fui irônico demais. E a hora que eu tava sendo irônico, Ana Maria, eu tava mostrando essa imagem aqui. E aí, só explicando a imagem, do lado esquerdo a gente tem as pessoas mortas e machucadas do lado da Palestina, e do outro lado a gente tem as pessoas mortas e machucadas do lado de Israel, tá? Então, eu só estava sendo irônico. Beleza? Ser contra o Estado de Israel não é nem um pouco ser contra o povo judeu. Eu acho que é isso. Beleza? Tranquilo? Eu vou recomendar aqui sobre esse assunto uma reportagem que eu estava lendo, que eu acho que vocês deveriam ler, do Intercept. Então deem uma olhada, eu vou colocar na tela aqui, se vocês pesquisarem, vocês acham, em que eles vão falar sobre 11 distorções sobre Gaza e o Hamas que a mídia vai contar hoje. Então ele já está prevendo que a mídia vai falar de Gaza e do Hamas. Ah, e outra coisa, tá? Agora, sem ser sarcástico, quando a gente vê muitos defensores, inclusive um dos principais, que é israelita, falando sobre a Cisjordânia, como a Cisjordânia, que é outra parte do povo palestino, tá? Então, só para explicar um pouquinho geograficamente, hoje você tem 2 territórios palestinos em Israel, você tem Gaza e você tem a Cisjordânia, e os caras falam que Gaza, que tem 2,2 milhões de pessoas, é um lugar que só tem terrorista. Se tiver 2,2 milhões de terroristas em Gaza, é um negócio absurdo. E a gente tem que lembrar, por exemplo, em Gaza, a maioria das crianças a maioria das pessoas são adolescentes, que os velhos todos morreram, foram assassinados. E aí você tem a Cisjordânia e aí discute-se que a Cisjordânia é o paraíso na Terra e que o problema é Gaza. Então, se você por acaso tem essa visão, tem que estudar um pouquinho a Cisjordânia também, porque é um lugar que também sofre repressão, tem prisão de palestinos a rodo, tem destruição, tem invasão de Israel. Então não é assim, não, a Cisjordânia é boazinha, então Israel trata quem mora na Cisjordânia bem e quem mora em Gaza mal. Não é desse jeito que o mundo toca, tá bom? E aí você vai ter os Estados Unidos mandando navio de guerra para lá, porque daí você está envolvendo outros lugares, tá? O FSA 89 falou: Israel ser tão cruel explica, mas não justifica o que o Hamas fez. Sei lá. Eu não vou discutir isso, porque daí a gente está criticando o oprimido. E sei lá o quanto a gente deveria criticar o oprimido. O que o povo palestino deve fazer? Essa é a pergunta. Eles devem continuar sendo oprimidos até desaparecerem. Tem políticos israelenses que dizem isso, que os palestinos deveriam desaparecer, não o Hamas deveria desaparecer, os palestinos deveriam desaparecer. Mas beleza, leiam, estudem, se informem sobre isso, tá?